Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula aqui com vocês, começando dando o pontapé inicial de artes. A aula com vocês do sexto ano e também EJA 3 e vamos para a aula. Então, vamos começar com o processo de criação de personagens. Então, esse vai ser o assunto da aula de hoje. Eu fiz alguns questionamentos ali, alguns tópicos ali. Como acontece o processo de criação de personagens? Né? Algumas pessoas podem até estarem se questionando. Poxa, como é que os caras começam a criar, né, os personagens assim, rápido, né? Tipo, poxa, criar o Popeye, criar o Goku, criar o Naruto. Então, é um processo que não é nada fácil e que leva um bom tempo. A segunda pergunta é: criar uma animação é algo que imaginamos do nada ou copiamos de algum outro personagem? Então, façam sempre esse questionamento aí também, como eu fazia na época, né, até anteriormente eu fazia isso quando eu era mais novo. Ficava me questionando, dizia, poxa, como é que se cria os personagens? Será que eles já têm assim na cabeça deles o personagem e passa para o papel? Ou eles copiam de um outro personagem que já existe e colocam algumas características diferentes nesse personagem? Então podemos citar alguns personagens, né, desse processo de criação, que é, na figura 1, Vegeta, na figura 2, o Asta e o Uno, que fazem parte de um seriado muito bacana, que é o Black Clover. Também existe do Yu Yu Hakusho, né, o personagem Riei, e também o outro personagem muito bacana, né, lá da saga Naruto, que é o Kakashi Sensei, que é um dos personagens preferidos. Mas antes de iniciarmos a aula, vamos para o vídeo, né? Eu tenho um vídeo aqui para vocês que fala sobre o processo de criação de desenhos animados. Então, é isso aí. Bom vídeo. Como esquecer essa trilha sonora? O Canto do Pica-Pau. Com certeza, este e muitos outros desenhos animados fizeram parte da sua infância. Eles marcaram gerações. Mas você imagina o trabalhão que dá para colocar tudo isso no ar? Nossa equipe veio conhecer uma produtora de desenhos animados para entender como funciona todo o processo, e especialmente do Diário de Mica, um desenho brasileiro presente em mais de 150 países. O primeiro passo é o roteiro, passar todas as ideias para o papel. Tem uma psicopedagoga que faz toda essa função de nos ajudar o que é apropriado, não é apropriado para as crianças. E tem toda uma equipe de artistas que nos ajudam a levar adiante esse projeto que ficou muito bonito. Nesta sala, o roteiro vai se transformar no desenho das personagens e dos cenários. Ao mesmo tempo, outra equipe ilustra os esboços já com a divisão de cortes e cenas. É chegada a hora da animação, dar movimento aos personagens. Antes, era neste instrumento, um por um e à mão. Agora, tudo é feito no computador. Aos poucos, todas as partes do corpo ganham vida. Um animador produz por dia apenas de 5 a 10 segundos de animação. Tá vendo como é trabalhoso? Na pós-produção, os personagens são inseridos nos cenários e as cenas são finalizadas. Depois, é só colocar a trilha sonora e a dublagem. Prontinho, tá feito. Roteiro, arte e animação finalizados, o desenho vai para a telinha do tablet, do celular e da sua TV para fazer a alegria da garotada e, por que não, dos adultos também. A equipe de produção dá vida a inúmeros personagens infantis e literalmente vida. Olha só, uma das personagens famosas, a Mica, tá aqui do meu lado, em tamanho real. E o resultado é este aqui. O que será que o meu irmão tem que eu não tenho? E quem será que apaga o dia pra ficar noite? Quem disse que carrinho é brinquedo só de menino?
excelente ter um produto brasileiro que seja exportado, que faça o caminho inverso do que sempre aconteceu, porque a gente sempre recebeu produtos vindos de fora e agora temos a possibilidade de fazer o contrário. De São Paulo, Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão. Clique no tablet para se inscrever em nosso canal e venha se divertir. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aí mostra um pouco sobre o processo de criação dos desenhos animados, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora vamos para a aula. A influência de um personagem na vida de alguém e a arte do criar. Então, quando eu falo de arte do criar, é porque o processo de você criar uma coisa já é uma habilidade diferenciada entre as demais pessoas. Por quê? Você tem essa habilidade de criar, eu costumo dizer que isso se chama de arquétipo, né? Um nomezinho meio complicado, né? Poxa, professor, o que é arquétipo, né? Arquétipo é uma habilidade que você tem de criar. Por exemplo, tem pessoas que conseguem desenvolver letras de músicas com uma maior facilidade. Já tem pessoas que conseguem criar desenhos animados, né? Inventar personagens. Então, isso se chama arte do criar, né? Você ter a habilidade de criar alguma coisa, né? Na parte da dança, na parte do improviso, na parte do teatro, que você consegue escrever roteiros de peças de teatro. Então, isso é uma arte do criar, tá bom? Então, o processo de criação ela é tão importante que chega muitas vezes a influenciar na formação do indivíduo, ou seja, até quando ele toma certas atitudes na vida. Então, para você ver que é muito importante você assim ter influências externas, porque fazem com que você tenha uma qualidade, assim, que você tenha um leque de informações. Isso ajuda para você se tornar uma pessoa mais autêntica, entendeu? Aí podemos perceber no desenho 1, né, uma criança reproduzindo um desenho da família, porque a primeira base, né, a primeira estrutura de uma criança é a família, e ela reproduziu através de um papel. É como a nossa mente ela reproduz aquilo que a gente recebe, e a gente joga para fora aquelas coisas que não são bacanas e muitas vezes reproduzimos no papel aquilo que nós sentimos, né? A mesma coisa é na questão de composição, né? Você vê os artistas, né, compondo suas músicas porque foram experiências que eles já passaram na vida, ou muitas vezes de momentos que eles estão ali passando aquele momento maravilhoso na vida deles e eles passam para o papel. É a arte da composição. Vocês podem perceber na figura 2, né, o desenho do Fantástico Mundo de Bob. Não sei se vocês já assistiram esse desenho, é muito legal, muito bacana. E também a figura 3 que fala sobre o Bob Esponja, né, e o seu fiel amigo Patrick. O Bob Esponja que tem aquele jeito, né, de falar: "Olá, meu amigo Patrick, tudo bem?" É um desenho bem engraçado e tem alguns que criticam porque ele é meio abobalhado e tudo mais, mas enfim. Seguindo com o slide, como caracterizar personagens. Então vocês podem perceber, né, caracterizar personagens é guiar a percepção do leitor para desenvolver uma determinada impressão e opinião sobre eles. Em uma história de ficção, nossa opinião sobre os personagens são baseadas na quantidade e na qualidade das informações que o escritor nos apresenta sobre eles. Então, é importante você perceber também que além da parte estética, né, além da parte visual do desenho do personagem, você também tem que perceber as qualidades que ele apresenta. Por exemplo, se a estatura, o que ele é, a parte psicológica, né, o que ele sente, se ele é um personagem trapaceiro, se ele é um personagem orgulhoso, se é um personagem magrinho, e assim é interessante você perceber as características do personagem, porque ele diz muito sobre o que ele é. Podemos perceber na figura 1, né, o Cabrito Teves, que é a parte humorística do próprio
Carlito Teves, né? E na figura 2 podemos perceber os personagens do ator, né? De um grande ator, que ele fez o papel do Eduardo Mãos de Tesoura, Piratas do Caribe, a Fantástica Fábrica de Chocolate, enfim. Podem perceber a fisionomia desse personagem, a parte do figurino, a parte da maquiagem, enfim. E o personagem, né? O personagem é a parte mais importante. Então, a personagem é um dos elementos mais importantes do enredo, pois ele é o ser das ações e nos acontecimentos. Então, o enredo é a história em si, como é contada. E a parte do personagem é a parte das características dele, né? Por exemplo, as qualidades, defeitos, a parte do figurino, tudo isso tem a ver com o personagem, tá bom? Então, o enredo é a narrativa da história que o personagem está inserido lá, tá bom? Então, eu citei alguns exemplos. Por exemplo, dois personagens do The King of Fires, né, que é o Kyo e o Iori, né? São dois personagens também que são meus personagens preferidos. O enredo é a narrativa dos acontecimentos dispostos numa sequência de tempo. No segundo tópico, ela enfatiza a causalidade, que deixa o leitor que imagine ou que construa novos sentidos à história, e exige a inteligência e a memória do leitor. Resumindo, o enredo é a história que o personagem está inserido nela, né? É a história que mostra os acontecimentos e tudo mais. Então, vamos agora para o conceito de personagem. A palavra personagem, ela deriva de persona, que é um termo que era utilizado no início do desenvolvimento do teatro ocidental, tá bom? Então, para designar as máscaras, era importante que tivesse um elemento cênico. Então, o personagem, ele era inserido nesse elemento cênico. E a partir de então, né, quando o personagem ele começou a expandir para outras áreas, né, por exemplo, no rádio, porque até então você ser um personagem estava voltado mais para o teatro, mas depois, com o desenvolvimento do rádio, começou a ter a parte de ouvir, né, o rádio e tudo mais, a parte da televisão. Então, os personagens, ele saiu do teatro e começaram a imaginar, a usar os vários meios de comunicação, tá bom? Exemplos de personagens. A Luluzinha, né, que tem o Bolinha, que tem a Luluzinha, que é o personagem principal. A Turma da Mônica, né, que tem a Mônica, que ela gosta muito de brigar, implicar com Cebolinha, né? Aí ela tem a parte visual dela, né, que é a saia vermelha. O Menino Maluquinho, né, que ele gosta de ser goleiro e tudo mais, e ele tem um jeito meio maluquinho. E a Mafalda, né, com o seu jeito de questionar o mundo e tudo mais, de sempre estar além do seu tempo e fazendo questionamentos com os seus pais. A personagem é o elemento ativo de uma representação cênica, interpretado por um ator ou atriz, a partir de figura animada, que pode ser um animal, né? Por exemplo, a Peppa Pig, né, que é um exemplo de um personagem representado por um porquinho. Tem o personagem da planta, né, representado pelo Groot. Um deus, né, por exemplo, o deus, o Zeus, né, da mitologia grega. Objeto também pode ser representado. Animalzinho, como por exemplo também a Hello Kitty, né, que é a Hello Kitty. Uma pessoa real ou fictícia, criada por um autor, por exemplo, o Saci Pererê, né, é uma figura da natureza, né, uma figura fictícia, que é um personagem que vive na floresta e que pula com uma perna só. Então, em uma história pode ter várias personagens ou apenas uma. Quando mais de um personagem atua em uma ação cênica, temos o diálogo. Então, se um personagem só está no teatro, falando assim, contando a sua história, né, está sozinho lá atuando, então a gente chama de monólogo, tá bom? Então não esqueçam disso não. É chamado de monólogo. Quando apenas uma personagem expõe um texto, temos um monólogo.
Quando existem o diálogo de 2 ou mais de 2 personagens, chamamos de diálogo, tá bom? Então, exemplos ali de diálogo no Castelo Rá-Tim-Bum, né, que tinha o Nino, a Biba, o Pedro e o Zeca, que eram os 4 personagens principais do Castelo Rá-Tim-Bum, que passava na TV Cultura. Ali é chamado de diálogo, tá bom? E já a parte do monólogo é apenas um personagem só que está atuando. Exemplo, o personagem, né, da Dilma, né, sendo interpretado por um dos atores. Agora, vamos falar sobre a construção de personagens. Vocês já podem notar, né, 3 figuras ali bem famosas. Um personagem surge através das expressões mais pessoais da sua essência, que ajudam a identificá-la para construir a sua persona, tais como suas ações, né, suas qualidades, seus sentimentos, seus pensamentos. Então, exemplo ali, o Coringa. Vamos dar exemplo do Coringa, né? Ele é um personagem que ele só quer viver num mundo melhor, mas só que ele tenta viver nesse mundo melhor. Mas a questão é que ele vê nas pessoas, na humanidade, pessoas que são negativas, pessoas que fazem tudo errado. Enfim, ele tenta se inserir nesse meio, ele tenta ser um mocinho, mas ele não consegue. Então ele vê no vilão que há dentro dele algo bem melhor do que o próprio mocinho em si. O Kurama, que é um dos personagens do Yu Yu Hakusho, né, que ele é um personagem delicado, cheio de sentimentos, que valoriza o próximo, que respeita o próximo. Existem momentos dentro dele, né, que ele se torna uma fera, mas o objetivo dele é ser uma pessoa sensível, uma pessoa romântica, né, um jeito de ser, e a sua cor, né, é uma cor mais intensa, que é a cor da rosa, enfim. E o Jughead, né, que é um dos personagens do Riverdale, que ele tenta se tornar um mocinho, só que o sangue dele é o sangue de uma organização, e que ele tenta encontrar na amizade dos 3 amigos, dos 3 principais junto com ele, né, que formam os 4 personagens principais, um dos personagens mais encantadores de toda a saga, de todo o filme. Mas ele quer ser um mocinho, se torna um vilão e depois se torna um mocinho, e é uma história muito bacana e que vale a pena você assistir se você ainda não assistiu. O jogo dramático na construção da personagem, né, o autor que cria a personagem e através das suas experiências é ele que lhe dá a vida. Então, vocês podem notar, né, os criadores dos personagens dos desenhos animados, né, o Ziraldo, do Menino Maluquinho, o Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica, o Akira Toriyama, né, que é do Goku, né, de todos os personagens do Dragon Ball, enfim. Aqui podemos notar os autores dos seus desenhos. A construção de um personagem é necessário um estudo que é feito a partir das respostas dadas a algumas perguntas essenciais. E uma delas é: quem é a personagem? O que ela faz? A personagem tem uma profissão na ficção? Ela tem uma característica natural? Esse personagem é um pirata? É uma bruxa? É um monstro ou fantasma? É uma rosa ou uma boneca? Então podemos notar ali alguns exemplos, né? Na Bruxa de 71 é um deles. E o Gasparzinho, que é o personagem fantasminha. Um fantasminha que os 3 amigos, né? Os 3 parentes do Gasparzinho querem que ele se torne uma figura do mal, né? Que dê orgulho para a família dele, mas ele é totalmente o contrário, né? É um mocinho praticamente. A construção de um personagem, então. Segunda pergunta: qual o espaço que a personagem ocupa? Onde ela executa a sua ação, né? Aí alguns exemplos ali, ó. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que mostra um sítio, que é o acontecimento mesmo, o local onde está realizando a história, o sítio.
E ali, o De Volta para o Futuro, que né, numa casa lá, né, tal, um lugar onde o Michael J. Fox e o professor, eles vão para esse lugar do presente, depois fazem uma viagem para o passado, depois para o futuro, ou seja, os acontecimentos, o desenrolar do filme, ele vai mostrando vários e vários tempos. E a família Dinossauro, que os acontecimentos e o lugar em si mostra a pré-história, tá bom? Então, o terceiro, quais as características da personagem, qual ou quais as suas atitudes sobre o que sente. Então, as ações é aquilo que eles fazem. Psicológico é aquilo que eles pensam. Né? O Dino é um personagem trabalhador, né? Que faz de tudo para ter o sustento da casa. O Asta, que é um dos personagens do Black Clover, que gosta sempre de estar sempre naquela de nunca desistir dos seus sonhos. Ele não tem poderes, mas ele quer ser sempre o Rei Mago. Então o objetivo dele é ser o Rei Mago. E o Vegeta é o príncipe dos Saiyajins, que sempre quer chegar mais próximo do poder do Goku, quer ser o melhor. E sempre ele vê o Goku como um rival para ele alcançar o seu objetivo. E isso é muitas vezes ruim, né? Uma parte negativa, e é boa também porque dá um estímulo para ele sempre querer chegar mais próximo. E o 4, quais são as características físicas da personagem? Então, se é gorda, se é magra, se é forte ou se é frágil, se é grande ou pequeno, se tem dentes grandes ou não tem dentes. Então, exemplo ali a Mônica, né? O Tom e Jerry, que são tanto um personagem grande, outro pequeno, grande, gordo, dentes e assim vai. Os mangás e histórias em quadrinhos, né, que são exemplos também de formas para mostrar os personagens, né, mostrar o desenrolar dos acontecimentos, já que estamos falando de ações e de acontecimentos. Então, ó, vejam ali ó, o Goku, né, mostrando o que? O mangá. A figura 2 que mostra a história em quadrinhos da Turma da Mônica. E a terceira que mostra a Turma do Menino Maluquinho, que mostra uma tirinha. Então, vejam aí a sequência. Primeira, mangá, que é diferente das histórias em quadrinhos brasileiras. A segunda, histórias em quadrinhos. E a terceira, as tirinhas, que são a sequência de 3 ou 4 quadrinhos. E imaginar, que significa adaptações do original. Então, como nada se cria do nada, né, você sempre tem que pegar uma coisa para basear na tua criação. Por exemplo, quando eu criei o Alvinho e sua turma, que na próxima aula eu vou falar sobre isso, os meus personagens eles foram criados através de influências da Luluzinha, da Turma da Mônica, do Menino Maluquinho. Então, são personagens muito bacanas. Então, não partiu do nada, partiu desses personagens para eu criar os meus. E é isso. Vamos passando aqui as adaptações do original, né? Por exemplo, o Mágico de Oz, que já existia, eles fizeram uma adaptação para o Mágico de Oz atual, né? Que ficou conhecido como Oz, o Mágico Poderoso. A Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Que já existia o original, eles fizeram uma adaptação para um novo filme chamado A Fantástica Fábrica de Chocolates. E aqui a adaptação, por exemplo, o Michael Jackson e o estilo, né, de uma certa maneira idêntico ao do Michael Jackson foi o Máscara. Né? Não estamos dizendo que o Máscara copiou o estilo do Michael Jackson, mas que existem alguns elementos similares ali que dá para você comparar e que dá para perceber que o Máscara não foi criado do zero, né? Sempre tem algumas influências de algumas características ali, tá bom? E é isso, o resumo praticamente da aula foi esse, processo de criação de personagem, falei sobre a arte da criação, características dos personagens e adaptações partindo do original. Essas são as referências para a realização do material, né, o vídeo mencionado, o link, as imagens e tudo mais. E é isso, né? Essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e valeu, pessoal!